A cada meditação que eu faço e a cada estudo que eu acompanho, eu tenho mais certeza de que o ensino das duas casas de Israel é um dos ensinos, é uma das revelações mais importantes da palavra de Deus. Aqueles que não conhecem o ensino das duas casas de Israel são pessoas que não vão conseguir permanecer muito tempo aqui no canal. Por quê, queridos? Porque Deus está revelando, neste tempo que nós estamos vivendo, aos corações daqueles que têm prazer em meditar na palavra de Deus, as revelações para o final dos tempos. Não existem revelações novas, o que existe são revelações que Deus está abrindo os olhos dos servos dele, para que esses servos entendam as profecias para o final dos tempos. Toda a profecia já está na palavra de Deus, mas nós precisamos buscar as revelações para os nossos dias. Queridos, o vídeo de hoje é fundamental você conhecer o ensino das duas casas de Israel. Senão a revelação, senão a profecia que eu vou falar aqui hoje, vai ficar encoberta aos seus olhos. Deus está revelando profecias maravilhosas para o final dos tempos. E aqueles que amam meditar na palavra de Deus, aqueles que não querem viver de pregações ou devocionais rasos, vão se maravilhar comigo nessa revelação do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do retorno de Benjamim para o final dos tempos. Você sabia que Deus está preparando a tribo de Benjamim para retornar na última semana de Daniel? Não sabe do que eu estou falando? Então fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Para entender o livro de Apocalipse e todas as figuras que estão escritas ali, nós precisamos meditar no Pentateuco, na lei, nos Salmos, nos profetas, porque nesses livros do Antigo Testamento estão todas as linguagens e as simbologias para que possamos interpretar o livro de Apocalipse. Não existe estudo de escatologia, não existe estudo de final dos tempos sem consultar o Pentateuco, sem consultar a lei, sem consultar os Salmos e os profetas. Nesses livros estão as linguagens espirituais, estão alguns termos proféticos para que entendamos as figuras que estão escritas no livro de Apocalipse. Hoje, mais uma vez, eu vou falar a respeito do ensino das duas casas de Israel, e você que está me assistindo precisa entender. Quando eu entro na história de Israel para falar a respeito da divisão do reino, para falar a respeito de toda aquela história que acontece com o povo de Israel, eu não estou falando apenas do Israel de antigamente, do Israel do Antigo Testamento. Quando eu falo a respeito do ensino das duas casas de Israel e de toda essa história que o povo judeu, que o povo de Israel viveu, eu estou falando da história da sua vida. A história das tribos, a divisão do reino, toda aquela parte histórica da palavra de Deus, ela não é a história de um povo antigo, ela é a sua história, e entendendo a sua história, você vai saber o que Deus está revelando para o final dos tempos. Muitos cristãos negam a história de Israel porque não se interessam e dizem, isso é história, nós não precisamos saber a respeito da história. Só que quando nós entendemos as figuras do Antigo Testamento, Deus ilumina o nosso entendimento para saber que aquelas figuras eram sombras para o que nós viveríamos ou o que nós viveremos no final dos tempos. Hoje nós vamos falar sobre os 144 mil selados, e eu preciso que você preste bastante atenção, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão e, se possível, pegue uma caneta e anote aí, porque essa revelação ela é uma revelação preciosa. Vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 8. E, mais uma vez, preste bastante atenção. Versículo 1 diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Presta atenção aqui.
4 anjos estão preparados e esses anjos estão como que se eles estivessem protegendo, conservando seguros os 4 cantos da terra. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz assim: Vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então aqui, os anjos que tomam conta dos 4 cantos da terra, eles têm esse poder, essa capacidade de trazer as catástrofes sobre a terra, e eles vão fazer isso, só que Deus está dando a direção para eles, né? Um anjo é usado para dar a direção para eles. Olha, não danifiquem a terra, não executem o que está relatado nas trombetas, não execute todas aquelas catástrofes que acontecem no toque das trombetas. Por quê? Porque os servos do Senhor precisam primeiro ser selados. E queridos, se você conhece bem os acontecimentos, né, que ocorrem no toque das trombetas, você sabe que as trombetas serão tocadas na última semana de Daniel. A igreja, né, os selados do Senhor, as testemunhas do Senhor profetizam aqui na terra, e os anjos cumprem o que saírem da boca dos profetas do Senhor. As testemunhas do Senhor, os profetas que vão estar sendo usados com grande poder e graça na última semana de Daniel, na última semana dessa era que nós conhecemos. Agora, esses anjos, eles vão selar, e não pode acontecer catástrofe nenhuma antes que todos os eleitos do Senhor sejam selados. Ou seja, quando começar a acontecer as catástrofes na terra, todos os servos do Senhor serão selados. E o que isso significa? Significa que provavelmente, e é isso que eu acredito, quando começar ali a metade da semana, quando começar a ocorrer as catástrofes, não existirá mais selamento, não existirá mais salvação. Por quê, queridos? Porque quando começar as catástrofes, todos os servos do Senhor já vão estar selados com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Todos aqueles que têm o selo do Senhor, todos aqueles que têm o Espírito Santo, esses são do Senhor. Então, queridos, há muito tempo tem sido pregado que haveria salvação no ápice da grande tribulação. Só que o texto está nos dizendo que enquanto estiver acontecendo as catástrofes, já não vai haver mais selamento. Por quê? Porque quando ocorrer as catástrofes, todos os servos do Senhor já vão estar selados. Alguns acreditam que nenhum dos 7 anos, né, os 7 anos finais, muitos acreditam que nesses 7 anos finais não vai ter mais selamento. Eu, particularmente, acredito que no meio da semana, nos 3 últimos anos e meio, não vai ter mais pessoas sendo salvas, escolhidas. Por quê, queridos? Porque todos os servos do Senhor já vão estar selados. Eu creio que muitos serão salvos na primeira parte da semana da grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio, eu acredito assim. E no final, ali, quando as trombetas estiverem sendo tocadas, as catástrofes estiverem acontecendo, o selamento se encerra e vai acontecer tudo aquilo que nós já sabemos, o governo do anticristo e toda a perseguição que a igreja que estará na terra sofrerá. Agora, o versículo 4 diz assim, presta atenção nisso, está falando sobre os selados no final dos tempos, e ele começa a falar sobre as tribos. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E mais uma vez, eu tenho que repetir isso sempre, se você não conhecer o ensino das 2 casas de Israel, a profecia ficou bloqueada para você aqui. Por quê, queridos? Eu vou colocar aqui na tela agora para você entender algo muito importante, que é a respeito da ordem, né, a ordem cronológica do nascimento dos 12 filhos de Jacó. Presta atenção nisso, porque as 12 tribos de Israel, elas surgiram através de seus patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó. Então tem uma ordem que você está vendo aí na tela, que é a ordem de nascimento dos filhos de Jacó. E você vai ver escrito aí, primeiro, Ruben era o primogênito, Simeão, depois Levi, depois Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser,
Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Se você ler Gênesis capítulo 49, ali quando Jacó está profetizando a respeito dos filhos deles, né, que se tornaram tribos, províncias e em seguida se tornaram reino, você vai ver ali a ordem, né, dos filhos de Jacó descrita de uma maneira diferente. Alguns estudiosos acreditam que aquela ordem que está ali em Gênesis 49 é a ordem do nascimento, outros vão colocar essa dispensação aqui, né, essa organização na ordem do nascimento dos filhos de Jacó, né, Simeão o cabeça e Benjamim, ele é ali o caçula, né, o filho mais jovem. Agora, por que eu estou explicando tudo isso, queridos? Porque a ordem, né, em que nasceram os filhos de Jacó é muito importante para nós entendermos isso. Se você conhece o ensino das duas casas de Israel, você sabe muito bem que a partir desses 12 filhos de Jacó, Deus começa a trabalhar de uma maneira especial através da tribo de Judá e através da tribo de José, né? Eu acabei lendo aí toda essa dispensação, né, a ordem do nascimento dos filhos de Jacó, e você vai notar que José, ele tá ali quase pro final, né? Ele é o penúltimo filho a nascer nessa organização aqui. E você vai perceber que Judá tá ali como quarto filho, né? Judá é o quarto filho em ordem de nascimento. Eu deixei até em destaque essas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de José. Por quê, queridos? Porque de Judá vai vir ali toda a linhagem de Davi, que futuramente se tornaria o reino do sul. No reino dividido seria o reino do sul. Da tribo de Judá sairia, né, nós, o povo gentil, né, e judeus e gentios, né, da tribo de Judá, gentios da tribo de José, sairia ali as duas casas de Israel, que futuramente seria, e agora é, as duas testemunhas. As duas testemunhas são judeus, que saíram da tribo de Judá, e aqueles que saíram da tribo de Efraim, que são da linhagem de José. Nós somos da tribo de José. Em algumas profecias você vai ver citando a tribo de Efraim, do reino do norte, ou reino de Israel, falando sobre o reino do norte. Então, nós precisamos entender, em um determinado momento, quando acontece ali a quebra do reino, Deus vai começar a trabalhar de uma maneira especial através da tribo de Judá e através da tribo de José ou da tribo de Efraim, que era filho de José. Entendendo isso, conhecendo o ensino das duas casas de Israel, nós estamos vendo agora, aí na tela, a ordem de nascimento dos filhos de Jacó. Agora, queridos, eu acabei de ler o texto falando sobre os 144 mil selados. E eu estou agora, exatamente agora, colocando aí na tela, e você vai ver ali o nome das 12 tribos que estão relatadas em Apocalipse no capítulo 7. Se você notar, tem algo muito curioso aí, queridos. Por quê? Porque os 144 mil selados não são judeus que vão ser escolhidos no final dos tempos e vão pregar de uma maneira especial porque eles foram judeus escolhidos para isso no final dos tempos. Existem teologias que ensinam que os 144 mil são castos, são servos do Senhor castos que vão ser escolhidos especificamente, vão ser selecionados das tribos, que existem exames que comprovam que eles são das tribos. Queridos, quem ensina essa teologia não conhece o ensino das duas casas de Israel. Os 144 mil está falando a respeito da igreja do Senhor, das testemunhas do Senhor, que começaram a ser formada desde a época em que Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó. O Israel de Deus, a linguagem espiritual, é falando sobre as tribos. Todas aquelas tribos, e presta mais uma vez bastante atenção nisso que eu vou falar. As 12 tribos de Israel, em um determinado momento, acabaram ali sendo divididas. Você conhece o ensino das duas casas de Israel. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram sendo chamados e conhecidos como Reino do Sul. Reino do Sul é Judá e Benjamim. E o Reino do Norte, ele foi feito pelas 10 tribos que restaram. As 10 tribos, que são essas as tribos. A tribo de Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, e é isso. Então as 10 tribos, né, as 10 tribos que restaram, né, a parte de Judá e Benjamim, são as tribos que se tornaram o Reino do Norte. E por que é importante entender isso, queridos? Por quê? Porque os 144 mil vai sair dessas 12 tribos. Quando nós falamos do Reino do Norte, das 10 tribos que não ficaram ali, né, que depois
foram invadidos pela Assíria, se tornam nós, os gentios. Quando nós falamos de Judá, nós estamos falando da igreja que seria formada por judeus. Quando nós falamos de José ou de Efraim, nós estamos falando da igreja que seria formada e foi formada dos gentios. Judá e Efraim, judeus e gentios são as duas testemunhas que vão ser seladas para o final dos tempos. Essa é a linguagem do Antigo Testamento para que entendêssemos o que está escrito aqui no 144.000. Mais uma vez, o ensino das duas casas de Israel é muito importante para você entender essa mensagem agora, queridos. Eu coloquei aí na tela a ordem do que está escrito em Apocalipse capítulo 7. Você precisa entender essa ordem. Por quê? Porque não é a mesma ordem de nascimento dos filhos de Jacó. O autor do livro de Apocalipse, que recebeu a revelação, o apóstolo João, ele registra dessa maneira. Ele coloca primeiro a tribo de Judá, ele coloca depois a tribo de Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, presta atenção, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E por que é importante entender essa ordem? Por que essa ordem está diferente em relação à primeira lista que eu estou mostrando aí para você, queridos? Porque essa diferença ela foi colocada de maneira proposital, queridos, porque os 144.000 selados nos mostra o plano de Deus na salvação dos judeus e dos gentios. Nessa lista de Apocalipse capítulo 7, nós vamos encontrar ali na frente, na cabeça da lista, a tribo de Judá. E por que está ali a tribo de Judá, queridos? Porque a tribo de Judá, da onde saiu ali toda a linhagem de Davi, da onde saiu o próprio Messias, dali sairia a salvação dos judeus. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e o evangelho, né, ele primeiro alcança os judeus. Você lembra? Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém primeiro, Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, a pregação do evangelho começou primeiro para os judeus. Jesus Cristo veio para os que eram seus, né? Jesus Cristo veio para os seus. Os seus não o receberam para que a mensagem da salvação chegasse aos gentios. Primeiro, o evangelho do reino, a salvação veio para os judeus. Muitos judeus se converteram na época dos apóstolos, na época dos discípulos, mas Deus, ele precisava completar o número dos selados, dos 144.000, e ele expandiu essa salvação para alcançar os gentios. É por isso que depois do nome de Judá, nessa lista que você está vendo aí, começa a aparecer os nomes das outras tribos. Por quê? Porque são as tribos que pertenceram ao Reino do Norte. As 10 tribos que pertenceram ao Reino do Norte, que mais tarde formaria ali o povo samaritano, e a partir do povo samaritano a salvação dos gentios. Quando esse texto cita as 10 tribos, que não é Judá e nem Benjamim, ele está falando sobre os gentios que seriam selados para fazer parte desses 144.000, que é um número simbólico. Agora, queridos, presta atenção no final da lista. E o final da lista confirma o que Deus estaria nos mostrando. Por quê, queridos? Porque nós estamos falando sobre uma profecia do final dos tempos. E quando nós falamos sobre a salvação dos gentios, nós precisamos olhar para a tribo de José. Por quê, queridos? Porque quando Jacó, ele abençoou os filhos de José naquela famosa bênção das mãos trocadas, nós recebemos ali a palavra, a profecia de que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Pertencer à tribo de José significa que nós somos linhagem, nós fazemos parte da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó e do próprio José, porque nós somos a descendência espiritual. Quando essa lista nos mostra que José, né, que dos 144.000, os da tribo de José fariam parte, o que ele está falando? Ele está falando que, assim como os judeus foram alcançados, os primeiros a receber o evangelho do reino na época de Jesus, na época dos discípulos, essa salvação foi expandida para aqueles que são da linhagem de José. Então, queridos, não foi à toa que José também foi colocado aí como parte dos 144.000, porque ele está falando sobre a salvação dos gentios que viria de José, que viria de Efraim. Espiritualmente, nós fazemos parte da tribo de José. Agora, eu até coloquei aí na capa do vídeo, né, no título do vídeo, a respeito do retorno de Benjamim.
Por quê, queridos? Porque esse é um mistério, uma revelação maravilhosa. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra, através desse texto dos 144 mil, que a salvação ela veio primeiro para os judeus, ele veio para os que eram seus, alguns judeus foram alcançados, a pregação do evangelho começou ali a partir dos judeus, mas Deus usou até o próprio apóstolo Paulo para enviar e pregar a mensagem aos gentios. Nós estamos vivendo o período da plenitude dos gentios. E mais uma vez, é por isso que o nome de José está citado nessa lista. Nós estamos vivendo a plenitude dos gentios. Quando que a plenitude dos gentios vai acabar? Quando se iniciar a última semana do profeta Daniel. Os 7 últimos anos, né? O último ano, aquela semana profética que fala a respeito do quê? Do governo do anticristo e o início da grande tribulação. A partir ali, de quando começar a última semana de Daniel, vai se iniciar, né, a plenitude dos judeus. E por que isso, queridos? Está escrito isso na palavra de Deus. É por isso que Benjamim é considerado parte dessa linhagem da tribo de Judá. Eu falei mais uma vez, eu falei para vocês sobre conhecerem e entender o ensino das duas casas de Israel. Por quê? Porque os únicos que podem ser chamados de judeus são aqueles que fazem parte da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Porque lá na origem, quando aconteceu a divisão do reino, os únicos que permaneceram com a sua linhagem intacta, sem mistura com os outros povos, foram aqueles que pertenciam a judeus e a benjamitas. E é tão lindo você entender isso, queridos, por quê? Porque a plenitude dos judeus vai se iniciar na última semana de Daniel, e de maneira proposital, Benjamim foi colocado como a última tribo dessa lista, porque assim que acabar a plenitude dos gentios, todos os gentios forem selados, vai se iniciar a plenitude dos judeus. Muitos judeus serão acordados na última semana de Daniel, nós já estamos vendo isso, nós não estamos vivendo a última semana de Daniel, mas nós já estamos vendo muitos judeus sendo despertos, a plenitude dos judeus, Deus estará mais uma vez enxertando os judeus, e o apóstolo Paulo ele fala a respeito da plenitude dos gentios, o apóstolo Paulo fala a respeito da plenitude dos gentios, mas ele também fala a respeito da plenitude dos judeus. Vai lá comigo em Romanos capítulo 8, vamos ler, Romanos capítulo 11, vamos ler apenas alguns versículos, eu vou colocar aí na tela, alguns versículos que nós vamos ler, eu sugiro que você medite em Apocalipse capítulo 7 e medite também em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos ler primeiro, o versículo 11. Romanos 11, versículo 11, diz assim: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Você lembra que eu falei a respeito dessa dispensação aí, de que você olha para essa lista dos 144 mil, você vê Judá na frente como se ele espiritualmente fosse o primogênito, ou como se espiritualmente ele tivesse sido alcançado primeiro. E foi isso exatamente o que aconteceu. Judá está na frente dessa lista dos 144 mil, por quê, queridos? Porque a pregação do evangelho, os primeiros a serem salvos foram os judeus da linhagem de Davi. Ali, aqueles que pertenciam à tribo de Judá, aqueles que pertenciam, né, a toda a linhagem de Davi. Agora, esse texto aqui de Romanos está dizendo o quê? Que os judeus tropeçaram. Por que os judeus tropeçaram? Os judeus tropeçaram para que a salvação chegasse aos gentios. Mas, na verdade, eles não tropeçaram para que caíssem, porque Deus tem plano para a salvação dos judeus. E o texto está dizendo o quê? Que de modo nenhum, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios. É por isso que nós fazemos parte da tribo de Judá. É por isso que nós fazemos parte da tribo de José. Nós somos da descendência de José, nós fazemos parte da tribo de José por causa da bênção que foi proferida sobre o filho de José, Efraim. Continua o texto aí, olha o versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Presta atenção aqui, queridos. Por quê? Porque os judeus, eles rejeitaram e rejeitam Jesus até hoje. São poucos que ainda estão sendo despertados. Inclusive, na época do próprio apóstolo Paulo, a salvação ela veio aos gentios porque os judeus não queriam saber do Messias, de Jesus. E aqui está dizendo que o quê? Se o desvio dos judeus redundou em salvação, né? Ele contribuiu para a salvação dos gentios.
quanto mais a sua plenitude. Queridos, você já imaginou um judeu ortodoxo que conhece a lei, que conhece muito bem o que está escrito na Torá, o que está escrito nos profetas no Antigo Testamento? Você já imaginou o que é um judeu com a revelação de Jesus Cristo no coração dele? E é justamente isso que nós precisamos entender, queridos. Na última semana de Daniel, vai acontecer ali a plenitude dos judeus. Muitos judeus serão despertos, muitos judeus vão despertar e dizer: nós negamos o verdadeiro Messias. Muitos que são da tribo de Judá, que fazem parte de Judá, aqueles que são benjamitas, falando espiritualmente, que pertencem à família de Judá, que fizeram parte daquela situação espiritual, Benjamim será despertado e retornará à casa de seu pai, retornará à casa de Jacó, retornará para fazer parte do verdadeiro Israel de Deus. Continua aí o texto comigo, Romanos capítulo 11, vamos ler agora dos versículos 23 ao 26, e presta bastante atenção aqui, queridos, porque aqui vai ficar muito claro, porque a plenitude dos gentios nós estamos vivendo, mas o mundo verá a plenitude dos judeus, que é quando muitos judeus serão selados, serão tocados para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Versículo 23 diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Os judeus que não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados, assim como nós, os gentios, nós fomos enxertados. Eles negaram a salvação em Jesus, a mensagem veio para os gentios, e nós somos enxertados na boa oliveira. Agora, nós não somos ramos naturais. Nós somos enxertados por causa da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, por causa dessa descendência que acabou acontecendo da tribo de José, de Efraim. Nós somos enxertados. E o texto está dizendo: eles também, se não permanecerem na incredulidade. O judeu, para ser salvo, ele precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele precisa crer na fé. Ele precisa se unir à igreja. Ele precisa se unir à tribo de José. Presta atenção nisso. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que fazem parte de judeus que não se misturaram com os povos, precisam se unir a José. José, que se tornou o primogênito espiritualmente. Efraim, que se torna também parte dessa primogenitura. E os que são da tribo de Judá e os da tribo de Efraim precisam se unir aos que são da tribo de José, que somos nós, os gentios. Deus tem um plano para enxertar de volta os judeus, por quê, queridos? Porque a aliança mudou e eles não compreenderam isso ainda, ou alguns poucos compreenderam. Continua lendo o texto aí. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Deus é poderoso para trazer os judeus de volta para o Israel de Deus. Agora olha o versículo 24. Pois se fostes cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. O que ele está dizendo? Se Deus, ele foi maravilhoso para nos enxertar, para nos encaixar no Israel, mesmo nós não sendo, mesmo que eu e você não fôssemos da linhagem natural, nós não somos da linhagem natural dos judeus, mas Deus, em sua misericórdia, ele nos encaixou, ele nos enxertou. O que será para Deus? Trazer de volta os judeus para o Israel de Deus. Se ele fez isso conosco, que somos gentios, que éramos longe da presença de Deus, o que será para Deus trazer Judá, trazer Benjamim de volta para o Israel de Deus? Agora, queridos, olha o versículo 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. É um mistério. O retorno dos judeus para a fé é um mistério para a maior parte dos próprios judeus e é um mistério para a maior parte dos cristãos que nós conhecemos. A plenitude dos gentios já está sendo revelada para a maior parte dos cristãos, mas pouquíssimos conhecem o que vai acontecer, a plenitude dos judeus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, em parte aos judeus, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Lembra? Mais uma vez eu te convido a lembrar da lista. A lista que mostra a tribo de Judá na frente. Porque a mensagem começou a ser pregada, anunciada aos judeus, e agora eles negaram a fé, né? A maior parte dos judeus negaram a fé, para que entrasse a plenitude dos gentios. Vai acabar a plenitude dos gentios e se iniciará a plenitude dos judeus. Eu não estou dizendo que
neste período, alguns gentios não serão salvos, mas a ênfase, o foco de Deus vai ser para a salvação dos judeus na última semana de Daniel. Agora, queridos, olha o versículo 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, o que nós precisamos compreender agora, presta atenção nisso, porque esse texto ele é um texto clássico que fala sobre a plenitude dos gentios, e nós precisamos entender que essa cronologia do selamento, essa cronologia dos acontecimentos da salvação de toda a igreja, que é formado das duas testemunhas, a igreja formada por judeus e gentios. Esta é uma profecia que está sendo profetizada por vários profetas. Jeremias fala sobre a plenitude dos gentios, a salvação dos gentios e a salvação e a plenitude dos judeus. Jeremias, Isaías, os profetas menores, quase todos eles falam sobre essas duas plenitudes. Primeiro a plenitude dos gentios e depois a plenitude dos judeus. E mais uma vez eu coloco aí na tela para que entendamos o que significa esses 144 mil selados. A tribo de Judá está no início, os judeus foram alcançados primeiro, o evangelho começou a ser pregado ali, os primeiros selados foram judeus, nós vemos ali todas as tribos citadas, que foram tribos que faziam parte do Reino do Norte, e no final ali, dessas tribos que faziam parte do Reino do Norte, né, da onde saiu a salvação dos gentios, nós vemos a tribo de José, nós somos espiritualmente, nós fazemos parte espiritualmente da tribo de José. Só que nós vemos uma tribo, que é Benjamim, que não faz parte dos gentios, faz parte das tribos que não se misturaram com os gentios, que é a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela está por último nessa lista, por quê, queridos? Porque nós viveremos na última semana de Daniel a plenitude dos judeus. Nós viveremos o retorno de Benjamim para o Israel de Deus. E a tribo de Benjamim, ela representa a salvação dos judeus, a plenitude do poder de Deus nos judeus na última semana de Daniel. E mais uma vez, essa é uma mensagem para a confirmação do que está escrito em Apocalipse capítulo 11. Quando as duas testemunhas se levantam para pregar a palavra, para anunciar as catástrofes, as duas testemunhas levantam com sinais e maravilhas. Por quê, queridos? Porque as duas testemunhas fazem parte de judeus e gentios. O Israel de Deus é um povo que é formado por judeus e gentios. Essas são as duas testemunhas do Senhor que foram anunciadas desde o início de todas as coisas. Os 144 mil selados são as duas testemunhas do Senhor e você precisa meditar nessa revelação maravilhosa para que Deus continue falando ao seu coração através dessas profecias. Bom, ao longo dos vídeos eu vou continuar falando a respeito da tribo de Benjamim e também da plenitude dos judeus. Eu espero que você tenha entendido e se você não entendeu, reassista esse vídeo. Não esqueça de assistir o ensino das duas casas de Israel, porque essa é uma revelação que Deus está descortinando aos olhos de poucos irmãos neste tempo que nós estamos vivendo. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.